é uma instituição que nos prepara, nos ajuda na orientação pré e pós-crédito, ajudando na elaboração do projeto e ajudando também depois o projeto. O João vai estar explicando como funciona, isso sem custo nenhum, a custo zero. E o Sebrae também, no estado de São Paulo, e provavelmente, como você deve ter outros aí, Brasil também participando, tem parcerias com agentes financeiros no sentido de facilitar o crédito, desburocratizar, poder um fundo garantidor dar apoio. Então, hoje é um dia importante para que todos possam sair dessa reunião sensibilizados de como podemos aí dar os próximos passos para a busca do crédito, para investimento. Claro, um crédito desburocratizado, com custo menor, com taxas menores, diferenciados, com prazos também de carência, e eu acho que é isso que a gente vai estar conversando com vocês hoje. Aí o João é a pessoa indicada. E o Márcio me pediu um segundo tema que vai ficar também aí da gente poder futuramente conversar com vocês, que ele percebe aí que as empresas falam o tal do e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, a minha empresa não teria fechado, a minha empresa teria uma situação melhor. Então, em um segundo momento, nós vamos também, junto ao pedido do Márcio, bater um papo com vocês sobre tendências, sobre o que está acontecendo com essa questão de fechamento das empresas, o que fazer para evitar estrategicamente, na questão do planejamento estratégico, para evitar essa mortalidade, para evitar essas dificuldades. Então, que seja hoje, Márcio, um primeiro passo para a gente iniciar esse bate-papo, essa parceria com vocês. E o Sebrae São Paulo, não só aqui em Ribeirão Preto, mas no estado todo, eu quero dizer que no estado de São Paulo nós temos 33 escritórios regionais, todas as cidades que têm aí o convention. Provavelmente, se não tiver o escritório regional do Sebrae, tem um posto de atendimento do Sebrae para vocês poderem procurar de forma presencial, poderem ser atendidos pela nossa equipe, saber o que acontece aqui, as nossas parcerias no estado de São Paulo. Se tiver gente de outros estados, provavelmente vocês vão estar procurando o Sebrae também em outros estados, com muita oportunidade também nessa parceria, e bola para frente. Eu acho que é essa aproximação nossa com o convention, no sentido mais de uma orientação. O crédito não é do Sebrae, o Sebrae tem sim o FAMP, que é o Fundo de Apoio, né, de Amparo à Micro e Pequena Empresa, que ajuda nessa questão das garantias. A gente pode ajudar, mas hoje existem muitas linhas de crédito, não só em agentes financeiros, mas em cooperativas, que também são agentes financeiros, que estão, vamos dizer assim, de forma mais facilitada as micro e pequenas empresas. E o crédito é de fundamental importância hoje, para que a gente realmente possa investir, possa ter carência e possa dar esse retorno. Márcio, parabéns aí pelo seu trabalho. Você sabe que eu sou fã número 1 aí de você. Peço desculpa de não estar no escritório regional, porque a AgriShow hoje está a nossa diretoria, presidência aqui, toma um tempo da gente, a gente está acompanhando o trabalho com eles aí, mas eu tinha reservado esses 10 minutos aí das 11 horas para poder fazer a abertura junto com você, agradecer, parabenizar seu trabalho e colocar o Sebrae à disposição, tanto aqui em Ribeirão Preto. Como eu tenho 34 anos no Sebrae, eu conheço o Sebrae no estado de São Paulo todinho, todos os gerentes muito próximos. Então, Márcio, me coloco à disposição também para fazer essa aproximação com os escritórios aí, onde vocês têm convention também, no estado de São Paulo, e colocar o gerente próximo aí das empresas. E agradeço a oportunidade. Muito obrigado e, mais uma vez, desculpa de não estar tão próximo aí de vocês presencialmente, mas estou aqui na AgriShow ao lado de vocês aí, torcendo para o evento de hoje. Muito obrigado, Paulo. Parabéns aí pela tua fala, obrigado pelas considerações. E realmente o Sebrae tem sido um parceiro muito grande já há tantos anos, né? E a gente não pode fazer um evento desse sem contar com a experiência, a expertise de vocês, e que daqui a pouco o João Batista vai ficar encarregado de fazer toda a fala.
Antes de dar sequência, já não menos agradecer a presença do Paulo Arruda, que é um gerente regional do Sebrae, de muita experiência, como ele já falou. E realmente, Paulo, a gente já está com a programação feita para o dia 13, então eu queria que vocês todos anotassem aí, no dia 13 de maio, nós vamos ter uma segunda rodada de conhecimento. A gente observa as pequenas empresas, os convention bureaus, e lembrando que o convention bureau é formado basicamente por pequenas e microempresas, né? Então, assim, sofrem com as questões políticas, a questão da economia, e grande parte das empresas e também dos convention bureaus, às vezes tem dificuldade de tocar o teu processo, porque o convention bureau nada mais é do que uma empresa privada, só que sem fins lucrativos, mas é uma empresa, tem que também ter todos os cuidados que precisa e muitas vezes lidam com muita dificuldade, entendeu? Então, esse tema nós vamos tratar no dia 13 de maio, e tentar mostrar a questão comportamental que o gestor tem, que implica no sucesso ou no insucesso da tua empresa ou da tua instituição. Então, é importante que vocês anotem aí já no dia 13. Na sequência, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos mandar o convite novamente para todos participarem. Eu queria ressaltar com vocês que eu coloquei aqui no chat um link para todos vocês preencherem, por favor, não deixe para fazer mais tarde. O que é isso aqui? É uma informação que a gente precisa passar para o Sebrae para dizer a lista de presença de todos que participaram aqui desse contexto. Então, peço a vocês que anotem aí, está aí no chat, copiem e já, assim que possível, já respondam aí com o que for permitido, tá bom? Uma coisa que eu acho que é importante dentro dos processos que a gente tem trabalhado, na questão da contabilidade, tá? Nós temos aqui um programa dentro eu vou tentar compartilhar com vocês aqui rapidamente essa questão da contabilidade. É importante que vocês tenham em mente a fundamentação de todo mundo ter no seu processo um contador, né? Nós fizemos um termo de parceria com a contabilidade, um escritório de contabilidade, e ele se propõe a fazer toda essa parte do benefícios que o Convention Bureau faz, que é extensivo a todas as empresas, né? Todas as empresas associadas eu vou compartilhar com vocês aqui agora, e vocês vão observar que aqui, por exemplo, na questão do contador, vocês cliquem lá no site, que eu vou também compartilhar com vocês aqui no processo aqui no chat, que o contador, você vem aqui e você vai escolher se você é Convention Bureau ou federação, né? Tem as federações estaduais, você vai clicar aqui. Se for para empresas associadas do Convention Bureau, que são as pequenas, microempresas, também clica aqui. E também agora vem o imposto de renda. Se você for para pessoa física, você faz isso aqui, clica no clique aqui e você vai fazer o preenchimento ali dos seus dados. Isso vai vir para o contador vai fazer a sua contabilidade, num preço super bem tranquilo, entendeu? Então, eu vou colocar aqui para vocês aqui no chat também o Clube de Benefícios, para vocês também copiarem e depois colocarem aí o teu desejo, né? Então, é importante que o escritório, a tua contabilidade, a tua empresa, fique atento, porque se você amanhã, o Convention Bureau, vai pedir um empréstimo ou vai fazer uma parceria com uma outra instituição, ou municipal, ou federal, ou estadual, vai pedir certidões. E se você tiver inadimplente com o fisco, o seu pedido vai ser glosado, não vai prosperar. Então, importante que vocês tenham isso sempre em mente e procurarem atender essas demandas aí que o governo federal, o governo estadual e o próprio município também exigem para que você consiga ter a tua contabilidade em dia e se for pedir algum empréstimo que você tenha isso aí. Até mesmo, nós vamos trabalhar daqui a pouco com o João para falar sobre o empréstimo.
qualquer financiamento que você vai pedir as certidões negativas. Se você tiver com a certidão positiva porque não entregou a contabilidade, não fez as coisas que o fisco exige, o seu empréstimo não vai ser viabilizado. Então é importante que a contabilidade esteja sempre em dia. Ok? Bom, gente, agradeço a presença de todos vocês aí. Eu vou agora já passar a palavra para o João para fazer as suas considerações. João, eu queria que você também fizesse uma apresentação básica sua, rapidinho, para a gente, assim que você finalizar, eu compartilhar a tela para que você possa iniciar a tua fala aí. João, a palavra é tua. Você precisa ligar o teu microfone, tá Marcio, bom? Oi, Paulo. eu vou pedir licença para você, vou voltar na reunião que eu estava lá, quero colocar o Sebrae mais uma vez à disposição para qualquer um desses temas, seja para abordar alguma coisa contábil, estratégia, como hoje nós vamos abordar essa questão do acesso ao crédito. Eu acho importante a gente qualquer dia também apresentar o que a Fabiana, né, que você conhece, trabalha em parceria com ela, apresentar o nosso projeto Terras Vermelhas, falar como nós estamos trabalhando. Acho que essa troca de experiência só ganha. E hoje é tão fácil a gente poder integrar o Brasil todo aí, através de uma rede social, através de uma rede, através da informática, né? A gente poder ter uma visualização. Então, quero colocar à disposição o Sebrae, não só para o Convention de Ribeirão, mas do Estado de São Paulo, do Brasil, junto com a sua atuação. Pode nos demandar que a gente tem muita coisa boa para somar com vocês, tá bom? Ô, Um Paulo, eu grande te abraço, agradeço. obrigado. Coloco o teu vídeo e a tua fala à disposição. Se você tiver algum diretor aí depois que queira fazer uma participação breve também, fazer uma apresentação, é importante a gente conhecer gente importante como você, entendeu? Então a gente compartilhar. Eu sei que você está aí com muita atribuição no evento, que é um evento do agronegócio, talvez o do evento mais importante da América Latina, e Com está com certeza. uma série de atribuições aí, mas fica à disposição para você falar algum dado ou um diretor seu que esteja presente para participar conosco aqui. Tá bem? Valeu. Um Grande abraço. abraço, a gente volta a falar. Tá bem, então. João, a palavra é sua. Só ligar o seu microfone, João. Obrigado, Márcio. Obrigado, Paulo, viu, pelas introdução aí. Realmente são pessoas maravilhosas, excelentes profissionais. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é João Batista, sou consultor do Sebrae, trabalho aqui em Ribeirão Preto, segundo o Paulo, há mais de 20 anos, né? E também, no passado, já trabalhei em banco, fui gerente de banco, trabalhei em uma outra empresa de consultoria. Paralelo, junto ao Sebrae, também dei aula na faculdade, dei aula em pós-graduação. Eu sou formado em Ciências Econômicas, MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV. Iniciei o mestrado na USP, mas a gente não consegue fazer tudo. Tranquei lá e, quem sabe, uma outra hora a gente dá continuidade. O objetivo aqui hoje, né, Márcio, é trazer algumas informações sobre algumas linhas de crédito que o Sebrae tem em parceria com alguns bancos, tá? Então, nós vamos colocar as apresentações, vamos indo devagar. E lembrando, o Sebrae vai estar sempre à disposição para ajudar vocês. Como o Paulo disse, né, a gente tem cursos, consultorias, podemos encaixar vocês em projetos que têm um acompanhamento maior. Tem muita coisa de graça no Sebrae, aproveitem ao máximo. Alguns cursos aí, R$100, R$80, R$200, que qualquer empreendedor, né, qualquer empresário também tem condições de pagar, ok? Então vamos lá, vamos focar nessa palestra com relação às linhas de crédito. Pode passar, por favor, Márcio, as apresentações? Vocês que estão participando, viu? Se quiser, vou usar o termo assim, levantar a mãozinha aí pelo sistema. Se quiser interromper, a gente já dá as explicações. Ou se vocês acharem melhor, eu faço toda a apresentação e depois nós abrimos para as perguntas de vocês, ok? Bom, vamos lá. Pode passar, por favor, Márcio. Como o Sebrae tem palestra, um curso para preparar o empresário, nós pegamos aqui só a parte
das linhas de crédito bem específica, tá? Mas só tentando resgatar para vocês que crédito é uma palavra que significa confiança. Então, vamos dizer assim, os bancos vão emprestar o dinheiro quando ele sente confiança que o empresário vai pagar, vai retornar esse capital. E o empresário precisa se planejar, se preparar, conhecer da empresa, dos números da empresa, para poder conversar melhor lá com o gerente de banco, tá bom? Aqui, o que é importante que vocês entendam, gente? Não é o Sebrae que tem dinheiro e não é o Sebrae que empresta, tá? Então, como está falando aí, o papel do Sebrae é insensibilizar os bancos para que os bancos criem linhas específicas para MEI, ME, EPP, diminuindo burocracia, diminuindo a carga tributária e que consiga nessas parcerias linhas de crédito atrativa, tá bom? Então, assim, ó, bem rapidinho, o papel do Sebrae é sensibilizar os bancos, criar conteúdos, ó, tem cursos, planilhas, material didático, para que vocês consigam se preparar para buscar crédito. Atuação junto às instituições parceiras, lá número 2. A principal barreira no acesso ao crédito para as micro e pequenas empresas são as garantias solicitadas pelos bancos. Então, em busca de solucionar isso, o Sebrae entra, como o Paulo Arruda falou, como FAMP. Nós vamos falar no final, vai estar nos slides. Se vocês quiserem, esses slides podem ser disponibilizados para vocês. Vai sendo avalista da operação, caso o empresário não tenha as garantias exigidas pelo banco. E o terceiro, olha lá, ó, acompanhamento, capacitação, consultorias, né, oferecidas também pelo Sebrae. Como eu disse, tem muita coisa de graça. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, pode passar, Marcos. Ô, João, deixa eu só fazer um Oi. comentário. Tudo isso, estão me ouvindo? Sim. Tá, tudo isso começou, ô João, a conversa com o Paulo, foi no sentido do seguinte: às vezes a entidade e as nossas empresas, são empresas pequenas, e às vezes você tem linha de crédito, por exemplo, BNDES, é uma coisa que eu sempre reclamei, que o BNDES emprestava dinheiro para quem não precisa, né? Tá, então, assim, ou a empresa pequena, às vezes ela não sabe como é que faz, como é que demonstra esse interesse. Com o que ela poderia, quais os caminhos que ela precisa, o que ela precisa de juntar de documentação, como é que isso viabiliza. E aí nasceu esse evento que nós estamos fazendo aqui. O objetivo foi exatamente esse. Quer dizer, o Sebrae ser um facilitador para que o empresário, o pequeno microempresário ou a própria instituição, a entidade, consiga acessar as linhas de crédito. E aí entrou a figura do Sebrae. Só queria fazer esse adendo. João, pode continuar. Perfeito, Márcio. Obrigado. Pode ir contribuindo sempre, tá? Nós vamos ter, aqui no Sebrae, a gente tem esse material do Banco do Povo, que é a parceria aqui em Ribeirão Preto, que a gente entrega este material impresso, tá? Dos outros bancos, nós não vamos ter o material. Então, se vocês quiserem fazer anotações, ou se vocês quiserem, depois a gente manda esses slides todos para vocês, que aí vocês vão ter parceria, linha, banco, tá? E até para falar que vocês estão aqui em parceria com o Sebrae, acompanhamento do Sebrae, juntamente com o Biro, né, com o Márcio aí, para a gente fortalecer e vocês conseguirem estar pleiteando essas linhas, tá? Márcio, a Fabiana falou que poderia ter pessoas aí, participantes, de outras cidades ou até talvez de outros estados, tá? Então, sim, esta linha que está aqui, eu mantive, né? Nós vamos mandar pelo seguinte: quem é aqui do estado de São Paulo, existe essa parceria com o Banco do Povo e com a Desenvolve SP. Vamos tentar separar um pouquinho. O Banco do Povo, ele atua com microcrédito, são valores mais baixos. Então, está lá no finalzinho, na segunda tabela na coluna, até R$21 mil. O que é importantíssimo, né, vocês que estão aí nos acompanhando, se vocês tiverem papel, anota, por favor, assim, ó, investimento, financiamento,
é uma modalidade de crédito para crescimento, para expansão da empresa. Do outro lado, anotem, por favor, um exemplo: empréstimo, dinheiro, capital de giro. São modalidades diferentes, com prazos diferentes e juros diferentes e finalidades diferentes, tá? Então, o que eu quero já trazer para vocês aqui, ó, o Banco do Povo, ele entra nessa linha de financiamento, de expansão. Não é dinheiro para vocês, não é capital de giro. Aqui é para a empresa que está querendo expandir, crescer ou até iniciar. É para compra de, vai estar falando aí para frente, compra de máquinas, equipamentos, às vezes uma pequena reforma. Então, o valor máximo vai até R$21 mil. Coisa importantíssima, é o menor juros do mercado, 0,54% ao mês. E vocês têm até 3 anos para pagar esses empréstimos. Então, está falando aí, ó, de 0,8 a 1, né, para quem é informal ou pessoa física, quem é produtor rural e tem CNPJ, que é o caso lá do MEI, ME, EPP, vai até os R$21 mil, e a taxa, ó, de 0,35 a 0,55. Então, aqui em Ribeirão Preto, a gente tem parceria, a gente conversa bastante com o Eduardo, que é o gerente do Banco do Povo aqui em Ribeirão Preto. Ele fala que está saindo muitos empréstimos na casa de 0,54%, tá? E aí, 21 mil de limite. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Podemos avançar? Márcio, pode passar, por favor. Mesma situação, tudo igual por enquanto. O que modifica, o que melhora é a linha Empreenda Mulher. Então, a mulher empresária também consegue acessar o Banco do Povo. A vantagem é o prazo. Vai até 4 anos, até 48 meses para pagar. Mesma condição, até R$21 mil no máximo, para quem está formalizado, MEI, ME, EPP, ou para quem está iniciando, também consegue estar acessando essas linhas. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilos? Se tiverem dúvida, podem perguntar. Márcio, passa mais uma, por favor. Itens financiáveis. Então tá lá, ó. Produtos para comercialização, nós consideramos estoque de produtos não perecível, pode usar aí para fazer loja virtual, pode usar para marketing digital, pode usar para diversas áreas aí, nessa área de divulgação e aumentar as vendas, tá? Software, consertos, insumos de matéria-prima, a gente pode falar que é a mesma coisa aí da comercialização, que é o estoque, peças para reposição, e o que sai muito, este tópico aí, máquinas e equipamentos e similares. Então, assim, balcão, mesa, cadeira, computador, ar-condicionado. Então, alguns casos que fica muito marcado aqui com a gente, tinha uma manicure que queria comprar lá uma motinha, né? Vou usar o nome Bis, para ir na casa dos clientes. Conseguiu financiamento. Outro lá, sabe, o garapeiro, quebrou lá a moenda dele da cana. O conserto era R$4 mil, uma moenda nova, R$6 mil. Então, ele conseguiu R$6 mil para comprar, para fazer lá a garapa dele. Então, assim, tem diversos, inúmeros casos. Às vezes são alguns que eles estão sempre aqui no Sebrae, conversando com a gente, fazendo curso, fala que deu certo, que saiu, que melhorou a vida. Então, a gente está tentando trazer aqui na relação de microcrédito, valores baixos, para compra de máquinas e equipamentos e para expansão da empresa. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, está do lado de cá também, ó, móveis, utensílios para locação, ó, motos exclusivos para o ramo de transporte, utilitários leves, né, tipo Saveiro ou aquele Fiorino Doblô, são carros pequenos e para transporte, hein? Não entra carro para passeio, né? Essas coisas não entram, só utilitários leves aí, tá bom? Passa mais um, por favor, Márcio. Aí tá o que o Márcio perguntou, qual a documentação necessária,
que eu preciso ver, levantar. Então, esse material a gente encaminha para vocês. Cada banco, cada instituição financeira vai exigir uma documentação de vocês, tá? Principalmente o cadastro, o CNPJ da empresa. É importantíssimo esta informação. Caso o banco peça para vocês planos de negócios, fluxo de caixa ou qualquer controle de gestão financeira da RE, o Sebrae vai estar à disposição para ajudar, encaminhar vocês, para que vocês preparem essa documentação ou essas ferramentas para apresentar para o banco, tá bom? Este é papel nosso do Sebrae. Ajudar, orientar, preparar caso o banco peça alguma coisa, algum documento, alguma ferramenta voltado para a área financeira. Quem vai decidir se vai emprestar o dinheiro são os bancos. Eles vão fazer pesquisa, SPC, Serasa, não pode ter conta encerrada, não pode ter protesto, não pode ter nada, nem na pessoa jurídica, nem na pessoa física. Se tiver restrições, eles não emprestam os dinheiro, viu, pessoal? Todas essas linhas que nós vamos falar. Então, cliente que tiver restrição não acessa, cliente tudo certinho consegue acessar essas linhas de crédito. Tudo bem até aí? Podemos avançar? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode passar, Márcio, por favor. Este aqui, para quem é de Ribeirão Preto, é importante que vocês entendam, vou colocar entre aspas, tá? Quando a gente está falando tanto do Banco do Povo como da Desenvolve São Paulo, é o que eu estou falando, são empresas dentro do estado de São Paulo. O Banco do Povo também tem uma parceria com o município, com a prefeitura. Então, existe Banco do Povo nos diversos municípios aqui do estado de São Paulo, né? São 645 municípios, eu não vou saber a quantidade de número do Banco do Povo que tem. Mas quem for dentro do estado de São Paulo, verifica se tem Banco do Povo, vai lá, são linhas bem atrativas com juros baixos, ok? Quem está fora do estado de São Paulo, aí procura o Sebrae, conversa no Sebrae para ver quais são os bancos parceiros. Tem muitos bancos lá para o Nordeste, o Banorte, vários bancos lá também, né? O banco que tem linhas específicas. Aqui eu estou tentando colocar mais próximo aqui de Ribeirão Preto e dentro do estado de São Paulo, tá bom? Pode passar, Márcio, por favor. Agora sim, ó, a agência desenvolve... Traz um copo d'água para mim? Essa agência, vamos dizer assim, essa é do governo do estado de São Paulo, tem dinheiro, tem recurso, eles querem emprestar, mas assim, eu vou colocar o entre aspas, é somente para ME para cima. ME, que é microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, médio porte. Aqui tem tetos bem altos, acima de 1 milhão, 2 milhões. Juros deles também, eles têm diversas linhas, que nós vamos ver no próximo slide. E como vocês estão acostumados, é tudo virtual. Eles não têm banco, eles não têm agência física, tá? Então, lá embaixo está o site deles. Caso alguém tenha interesse em estar pleiteando essas linhas, é só acessar lá, www.desenvolvesp.com.br e já entrar lá fazendo a solicitação dos créditos. Eu tenho acompanhado algumas palestras de alguns consultores da Desenvolve e eles falam para vocês fazer a solicitação, eles vão ver para o que vocês querem, qual o setor, qual o segmento, e eles vão direcionar para as linhas de crédito que eles acreditam que são as melhores para vocês, tá? Passa mais uma, Márcio, por favor. Eles têm linhas, ó, no segundo tópico, diversas opções de linhas para compra de máquinas e equipamentos são linha para inovação, então às vezes quer inovar, um produto novo, alguma coisa, tem linhas para isso. Por exemplo, a energia solar, né? Placas, então entra linhas para isso, para a área do turismo, especialmente para vocês, para a linha do agronegócios, então eles têm diversas linhas de crédito
cada uma com juros específicos, prazos específicos. Eu pedi para eles a última apresentação, mas eles falaram, a gente nem pode disponibilizar, muda muito os juros, então assim, saíram fora. Mas são linhas com prazos longos, 5 anos, tem linhas até 10 anos, e eu vou arredondar para vocês, gente, na faixa de 1 a 1,5% ao mês, a grande maioria dessas linhas de crédito da Desenvolve São Paulo, tá? Então, ó, linha exclusiva para ME, EPP, médio porte, são diversas linhas que tem, eles vão estar usando o FDA, que é um fundo de aval garantidor, pode usar faturamento de anos anteriores para estar pleiteando essas linhas, para mostrar capacidade de pagamento, e caso, eles falaram já, ó, dependendo o valor, a forma, vai precisar de plano de negócios. E aí nós do Sebrae ajudamos vocês a elaborar o plano de negócios, tá bom? A gente já tem ele prontinho, encaminhamos para vocês, pode ser feito consultoria aqui no Sebrae de graça, na área de marketing, na área financeira, para a gente ajudar essa elaboração aí, tá bom? Pode passar, Márcio, por favor. Bom, vamos lá, pessoal. Agora são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito, os 3 sistemas também, tá? Que é o sistema Sicoob, é o sistema Sicredi e o sistema Cressol. Todas essas cooperativas de crédito trabalham em parceria com o Sebrae, podem utilizar o FAMP, tem linhas específicas para micro e pequenas empresas, e aí eles também, mesma situação, ó, João, pode falar para procurar a gente que nós vamos conversar com o empresário, fazer a análise deles e oferecer as melhores linhas. No final dessas apresentações, tem o Fungetur, que é uma linha específica do Ministério aí do Turismo para quem trabalha com o turismo. E eu perguntei se eles estavam operando. Eles falaram, ó, tem vezes que a gente consegue operar o Fungetur, tem vezes que a gente não consegue o Fungetur, mas a gente tem essas linhas para estar trabalhando com os empresários da área de turismo. Então, olha lá que coisa interessante. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e as cooperativas de crédito têm essas linhas para financiamento, expansão, crescimento, para compra de máquinas, equipamentos, reforma, modernização do espaço de vocês, entra tudo isso daí. É chamado de PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda. É específico para quem é MEI, ME e EPP. Limite vai até R$500 mil. Taxa de juros é 5,33 ao ano, mais a famosa TJLP. TJLP está 6% ao ano, 6 mais 5 dá os... Estou arredondando aí, ó, 12% ao ano, que dá por volta de 1% ao mês. Vocês têm até 5 anos para pagar essas operações, 60 meses, sendo até 12 meses de carência e totaliza depois dos 48 para somar os 60 meses, os 5 anos. Ok? Importantíssimo que vocês entendam que é linha de investimento, crescimento, expansão. Não é dinheiro, é a compra, tem que ter o bem, a destinação específica, tem que ter o orçamento, o banco vai fazer análise e libera para vocês lá comprar os equipamentos, ou alguns bancos pagam direto lá o carro, a reforma para a construtora ou para a empresa, vocês vão ter lá a solução resolvida para vocês, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso? Então vamos avançar. Passa mais um, Márcio, por favor. Mesmos parceiros, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, as cooperativas de crédito, sistema Sicoob, Sicredi, Cressol. Agora sim, ó, aí é dinheiro, é capital de giro. E aí, com o dinheiro, vocês vão fazer o que vocês quiserem, tá? Pagar uma dívida alta, usar na empresa para
comprar matéria-prima, insumo, usar no dia a dia para equilibrar as contas. E aí as linhas são Pronamp, BB Giro, Giro 360, essas linhas em parceria com o governo, parceria com o Sebrae, os bancos são obrigados a operar linhas com juros mais baixos, o Sebrae entra aí nessas parcerias e, olha lá, o valor máximo R$250 mil, juros 6% ao ano, trazendo isso para o mês 0,5% ou 0,5% ao mês. Só que tem mais a Selic. A Selic reduziu agora recentemente para 14,75% ao ano, que dá em média aí 1,20%. Então vamos arredondar aí, ó. É 1,7%, 1,8%, 2% ao mês. Normalmente essas linhas são mais curtas, 3 anos para pagar. Algumas situações os bancos podem dar carência até 6 meses, em algumas situações o banco libera sem carência, mês seguinte já começa a pagar. Então, o que é muito importante o empresário entender? Se ele vai comprar uma máquina, um equipamento, um carro, o retorno disso é demorado, então é a linha anterior para crescimento, para expansão, para financiamento, que os prazos são maiores, vão colocar 5 anos, 10 anos para pagar e com juros na faixa de 1% ao mês. Esta linha que nós estamos falando agora, o tal do empréstimo, o dinheiro, o capital de giro, é mais caro e são prazos curtos. E no nosso dia a dia, o empresário às vezes tira o capital de giro da empresa ou vai no banco buscar capital de giro para comprar uma máquina, para comprar um carro. Então, ele está apertando o fluxo financeiro dele, que é prazos curtos, e pagando um juros mais alto. Então, ele precisa ter este conhecimento, esta informação, para estar buscando as linhas de crédito que melhor atendem à necessidade do empresário. Quando o Sebrae fala em fazer planejamento, preparar documentação, conversar com com o outro banco, deixar a linha de crédito aprovada, porque quando vocês precisarem, vocês vão ver qual a melhor situação, qual a melhor condição para que vocês consigam estar buscando esses créditos aí, ok? Não deixem para a última hora, vou brincar, não vai no desespero. E a experiência que nós temos, assim, só como exemplo, gente, o empresário senta lá de frente ao gerente do banco, aí o gerente pergunta, quanto que você quer? Ele fala, vê aí você, o máximo que você puder. Você quer pagar em quanto tempo? Vê aí, o máximo que você puder. Aí o gerente já fala assim, ele não sabe quanto que ele quer, ele não sabe em quantas parcelas vai pagar, que empresário é esse? Entenderam? Então, é vocês que têm que estar preparados. Eu vou dar um exemplo, eu preciso de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 100 mil, de R$1 milhão, porque eu vou fazer isto, com essas taxas de juros que a gente tem buscado aqui na faixa de 1, 1,5%, em 60 parcelas, vai dar parcela, eu vou brincar aqui, de R$1.000, 5 mil, 10 mil reais, com este investimento na minha empresa, eu vou conseguir, um exemplo, aumentar o meu faturamento em 30%, 50%, eu vou dobrar meu faturamento. Se hoje a minha empresa já gera um lucro X, eu fazendo a expansão, vai para 2X de lucro. Com este aumento do lucro, eu consigo pagar essas parcelas. O gerente fala, nossa, o empresário sabe tudo. Quanto que ele quer, quanto que ele vai pagar de parcela, em quanto tempo. Muda totalmente o rumo da conversa. O gerente do banco vê que vocês, empresários, se vocês estão preparados, vocês conhecem a empresa, conhecem o número, entenderam aí um pouquinho? Então, este papel de ajudar vocês, de ensinar vocês, de ter as ferramentas, de dominar finanças, é papel nosso do Sebrae. O banco é um parceiro para ajudar vocês. Preciso crescer, preciso expandir, ou eu estou com uma certa dificuldade financeira aqui, eu vou buscar um dinheiro para passar esses momentos. Mas precisa ter conhecimento, precisa dominar essa parte, senão os bancos vão morrer de medo. Vixe, esse empresário não sabe, não conhece, entenderam, pessoal? Então, lembra assim, por que eu estou precisando de crédito? Por que às vezes está faltando dinheiro na minha empresa? Eu preciso entender. Ou eu preciso expandir, eu preciso crescer, mas eu preciso fazer
conta, planejamento. Esse investimento, essa expansão, quanto que eu vou precisar de dinheiro, quanto que vai dar de parcela, qual é o prazo, e será, vou fazer a pergunta, será que eu consigo pagar essas parcelas? Minha empresa está legal, está saudável, está sobrando dinheiro? Então, eu preciso fazer essas análises antes de ir buscar crédito no banco, tá bom? Isso tudo é papel nosso, Sebrae, já falei, com consultoria, com curso, tudo de graça para a gente ajudar vocês. E com os bancos, é só ir até o banco, qualquer agência, falar, olha, a gente, né, tá em parceria com o Sebrae, tá acompanhamento com o Sebrae, com o Birô, aí a gente ouviu as linhas, esse material pode estar à disposição, vai lá no banco, conversa com o banco, para que a gente possa ajudar vocês realmente a acessar e conseguir essas linhas, tá bom? Olha ali, ó, no segundo tópico em amarelo, FAMP. O que é FAMP? Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas. Então, todos esses bancos já têm cadastro, têm convênio, têm contrato assinado com o Sebrae, eles podem usar o FAMP. O que é o FAMP? Aquilo que eu falei no início. Vocês vão lá buscar dinheiro no banco, vou colocar um valor razoável, R$100.000. Aí o banco falou, eu quero 100 mil de garantia. Você tem que ter um carro, um terreno, uma casa nesse valor. Aí é que está uma grande dificuldade da maioria dos empresários, não ter essa garantia. Então, pode usar o FAMP do Sebrae. É o Sebrae sendo o avalista da operação. Tá? Só conversar direto nos bancos, os bancos sabem, os bancos já estão operando, empresta bastante, é o Sebrae sendo avalista aí das empresas de vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Avança, Márcio, por favor, mais uma. Aí, quem está operando, conversei com o gerente aqui em Ribeirão Preto, é o Fungetur, Caixa Econômica Federal, dinheiro do Ministério do Turismo está lá à disposição para quem trabalha com o turismo. Já vamos lá, ó, juros 5% ao ano mais o INPC. Vamos colocar INPC é inflação. Vamos chutar alto, mesmo que aumentando em 0,89, 0,70 em cada mês, devido ao negócio do Gol, tá dando 10% ao mês. Menos de 1%, 10% ao ano, desculpa, menos de 1% ao mês, tá? Então, são linhas atrativas. Aqui também existem linhas para até 10 anos, 120 meses, 2 meses danos, desculpa, de carência. Então, vale a pena quem é cliente da Caixa, ou ir lá na Caixa conversar nessa área de turismo para estar buscando esses recursos do Fungetur, tá bom? Ó, linha exclusiva para empresas do setor de turismo, asterisco, lá embaixo, verificar os quinais junto à Caixa. Outra exigência, obrigatório cadastro no Cadastur. Tem que ter cadastro no Cadastur, tem que ter KNAI da atividade de turismo, são diversos segmentos para estar conseguindo pleitear essas linhas de crédito aí, tá bom? O que eu vi também da Desenvolve São Paulo, até a parte do, por exemplo, patrimônio, restauração de patrimônio, sabe, a parte de como se fosse uma casa, um móvel, infraestrutura lá dentro, pintura, quartos, como se fosse a hotelaria lá, cozinha, mesas, entra tudo. Tem um programa do governo chamado Brasil Mais Crédito para o Turismo. Então, eles estão emprestando dinheiro para quem é do setor de turismo. Vamos colocar com linhas atrativas. Caso não consiga o Fungetur na Caixa ou em qualquer outro desses bancos, tem todas aquelas outras linhas que eu falei para vocês lá. Linha de investimento do projeto, dos bancos e as linhas de capital de giro. Tá bom, pessoal? Tranquilos até aqui? Aqui são diversas linhas, parceria do Sebrae com os bancos para ajudar vocês e com linhas de crédito atrativas. Tá bom? Vamos lá, o que mais o Sebrae pode ajudar vocês? Passa, por favor, Márcio.
O Sebrae contratou a FIP para fazer essas consultoria para vocês de graça. É chamado ali, ó, crédito orientado pré. Então, às vezes, antes de ir lá no banco buscar dinheiro, faz essa consultoria de graça, 3 horas, pode ser presencial, o consultor pode ir até a sua empresa, conversar com vocês, pode ser remoto, dessa mesma forma que nós estamos fazendo essa palestra aqui, né? Conversa, levanta informações, troca informações com os consultores, para ver se vocês realmente precisam de crédito. Só como exemplo, às vezes você vai, vou pedir 200 mil de capital de giro, então 100 mil já pode resolver. Então, vale a pena fazer essas consultorias todas de graça, é chamado pré-crédito, quem tem ela como objetivo tomada de crédito, tá bom? E também, do outro lado, é o tal do pós-crédito. Vocês também podem usar 4 horas de consultoria presencial na empresa ou também remoto. Depois dessa conversa com o consultor, só para a gente brincar, imagina que você falou, vou pegar lá 100 mil reais para comprar o carro. Esse carro é um utilitário, vai me ajudar nas entregas, vai me ajudar nas vendas. Então, em análise, vocês empresários com os nossos consultores, pega 100 mil, foi lá no banco, pleiteou, saiu 100 mil, usou 100 mil realmente para a compra do carro, e qual um plano de ação? O que vocês vão fazer com o carro? Às vezes, quantas entregas esse carro precisa fazer por dia, por semana, por mês, para ele conseguir te trazer um resultado. Então, tem todo um acompanhamento aí. Isso é papel nosso, do Sebrae, de graça para vocês, empresários, tá? Fora isso, ainda tem os escritórios, nós, consultores financeiros de marketing, também aí é 1 hora consultoria aqui no Sebrae, de graça, para ajudar vocês. Se vocês quiserem que os consultores vá até a empresa de vocês, aí é cobrado, tá bom? Mas usem principalmente o que foi de graça no início, ok? Passa mais uma, Márcio, por favor. Lá embaixo está o link, viu? É só preencher o forms, ou se vocês tiverem dificuldade, a gente tem o contato aqui do Márcio, o Márcio tem o nosso contato, e aí a gente manda esse link para vocês, é só clicar no link, preencher o formulário, que o consultor vai entrar em contato com vocês e agendar essas consultorias, tá? É bem tranquilo. Bom, pode passar. Pessoal, essas linhas que eu falei são as linhas do Sebrae, em parceria com esses bancos, bancos que querem emprestar para o micro e pequeno empresário, quer criar linhas específicas, quer operar com linhas do governo, tá bom? O que mais que vocês podem fazer? Por exemplo, mas eu sou cliente do Banco Itaú, do Bradesco, do Santander, tá bom? Vale a pena ir lá também, tá pedindo, né, pleiteando essas linhas de crédito. Então, ó, busque em seus bancos de relacionamento outras linhas de crédito e outras possibilidades. Todas as linhas, tanto essas que eu falei como as linhas de mercado, podem sofrer alterações periódicas, tá? Atente-se aos critérios e documentações necessárias que cada banco, cada instituição financeira vai pedir para vocês. Olha que frase importante essa última aí. Lembre-se, o impacto positivo do crédito na empresa geralmente é de curto prazo. Foi lá, pegou o dinheiro, 10 mil, 50 mil, 100 mil, põe lá no caixa da empresa, ufa, estou aliviado. Só que, mas as parcelas ficarão para serem pagas num longo prazo, hein? Às vezes é 3 anos, 5 anos, 10 anos para pagar parcelas. Então, o crédito pode aliviar, pode ajudar, é normal, é comum as empresas buscarem crédito, mas a gente está organizado, estruturado. Só que, assim, lembra que eu vou ter que pagar essas parcelas aí por um período normalmente longo, tá bom? É esse o nosso papel para ajudar e estruturar vocês. Como eu falei, esses outros bancos, Bradesco, Itaú, Santander, eles são mais agressivos. Senta aqui, vou tomar um café, assina aqui para mim. Eles gostam de emprestar dinheiro, têm metas para emprestar dinheiro, mas normalmente os juros deles são mais altos, tá bom? Só aproveitando aqui, antes de eu encerrar, viu, Márcio, deixar aberto para perguntas. Eu já assisti algumas palestras do pessoal do BNDES também, tá? E eles falam uma coisa, é muito importante. Todos os bancos
podem, e se quiserem, operar as linhas do BNDES. Só que, assim, o banco ganha, para emprestar o dinheiro do BNDES, por exemplo, 3% ao ano. E o banco é corresponsável. Então, vamos brincar aqui, o BNDES vai emprestar o dinheiro para o João Batista, eu vou brincar, via Banco do Brasil. Tá? Eles não têm agência física, o Banco do Brasil que aciona as linhas do BNDES, empresta para o João Batista, e o Banco do Brasil vai ganhar 3% ao ano. Se o João Batista não pagar, quebrar, por exemplo, é o Banco do Brasil que vai ter que pagar o BNDES. O BNDES hoje criou as regras, e aí o banco fala assim, o quê? Eu vou correr esse risco todo para ganhar 3% ao ano? Tipo assim, tô fora. Eu vou emprestar o meu dinheiro, o Banco do Brasil empresta o dinheiro deles, entendeu? E com juros mais altos, mais caros do que, às vezes, os do BNDES. O que sai muito, e eu já até peguei, vou pegar esse exemplo, é uma escola lá no Ipiranga, escola infantil, o dono queria renovar os brinquedos, sabe, aqueles parquinhos, rodinhas, escorregadorzinho, e ele queria comprar uma moto para ele também rodar na cidade inteira e diminuir as despesas com combustível. Ele tinha lá o tal do cartão do BNDES. Isso qualquer empresário, é só acessar o site do BNDES, pleitear esse cartão, que ele recebe o cartão lá na empresa dele. Talvez aí vocês tenham aí, um exemplo, Visa, Master, pessoa física, que usa no supermercado, na farmácia, posto de gasolina, no restaurante. O cartão do BNDES é parecido com isso, só que existe diversas empresas que são credenciadas, que você usa o cartão de crédito empresarial para comprar máquinas, equipamentos, você tem um prazo para pagar, e os juros também é atrativo, tá? Na faixa de 1,5% a 2% ao mês. Esse é fácil, não precisa de banco, não precisa de nada. Só acessar o site BNDES, é cartão de crédito, pede lá que vocês conseguem. Agora, dinheiro, ou para crescimento, para expansão, ou capital de giro junto ao BNDES, não é fácil conseguir, porque são as instituições financeiras que têm que intermediar e eles ganham muito pouco para fazer isso, então eles não têm interesse. E aí, Márcio, vai mais ou menos naquela linha que você falou. Eles vão emprestar para grandes empresas, que são muito boas, que têm garantia, que já têm relacionamento enorme. Então, às vezes, o volume é alto. Vou pegar o recurso do BNDES mesmo, sei que a empresa vai pagar, não ganho quase nada mesmo, mas atendo a empresa com este projeto, com esta linha. E a empresa, com certeza, opera diversas outras linhas, às vezes, com o próprio banco. Entendeu? Finish, encerrou. Aí, pessoal, ó, é o telefone primeiro do Sebrae, 36027720, do escritório aqui em Ribeirão Preto. O 36027738 é o WhatsApp aqui do Sebrae, canal mais fácil e mais rápido de vocês conseguirem falar com a gente. E tem o meu e-mail aí. Caso vocês queiram entrar em contato, vai ser um prazer. Posso estar respondendo vocês por e-mail ou agendando consultoria aqui presencial. Márcio, pode abrir se quiser para perguntas, estou à inteira disposição de vocês. Espero ter ajudado aí e esclarecido algumas dúvidas. Ok, João. Gostei muito, parabéns aí. Eu acho que é bem esclarecedor as tuas informações, porque o que acontece com as empresas, geralmente é isso, tem necessidade, acho que todas têm. Agora, como acessar? O grande problema é que chega lá no banco, o banco pede uma série de exigências lá, e às vezes uma planilha que a gente às vezes não tem, a empresa não tem. Aí a importância do Sebrae, aí vale ressaltar, ô João, que a gente tem gente aqui tem gente do Amazonas, tem gente do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, enfim, nós temos aqui um público bastante eclético aqui e de várias regiões do Brasil, não só aqui de São Paulo. É claro que você está em Ribeirão, você fala um pouco de Ribeirão, mas o Sebrae é nacional, ele tem as mesmas orientações, quer dizer, vocês seguem uma cartilha nacional. Então, você não vai recorrer ao Sebrae de Ribeirão, você vai no Sebrae da tua região, da tua cidade, na gerência, e vocês vão ter a mesma informação. Então, assim, eu queria aí abrir a pergunta, quem tiver que fazer alguma pergunta, coloca a mãozinha aí para falar e a gente vai colocando aqui à disposição.
Queria, antes de mais nada, reforçar com vocês essa questão que está em cima do nosso chat aí, de colocar, responder, é fundamental que todos respondam aí essa questão que está sendo colocada para a lista de presença lá do Sebrae, que está logo em cima aí, eu vou copiar e vou colocar novamente aqui para vocês, tá bem? Mas não se esqueçam de responder isso aí. Navega, a palavra é tua, Navega. Bom dia, presidente. Bom dia, João. Obrigado aí pela apresentação. Márcio, só para saber se o João consegue a gente entrar em contato com o Sebrae aqui do Rio de Janeiro, né, para ver com o Sebrae a possibilidade de convidar o João, por quê? Ô, João, foi uma das melhores apresentações que eu vi das linhas de crédito disponíveis que a gente tem e que não chega no ouvido do empresariado de forma eficiente. E você traduziu isso em poucas palavras aí. Parabéns pela a tua apresentação. Eu acho que você deveria falar com o Sebrae São Paulo para conversar com o Sebrae Nacional e te convidar para umas palestras, cara, porque a gente tem carência de uma boa informação como a que você trouxe hoje. E que fazia uma pergunta para você, se você vai participar do Salão Nacional de Turismo, que vai ser na próxima semana lá em Fortaleza, né? Para ver se a gente se encontrava lá. É só. Navega, obrigado aí, viu, pela tua palavra, pelas tuas contribuições. Eu estou sempre à disposição para ajudar. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Sebrae Nacional, né? Talvez um pouquinho essa facilidade da didática, porque a gente faz bastante esses atendimentos aqui em Ribeirão Preto, elabora essas ferramentas, ajuda, e tem inúmeros casos de sucesso que os empresários conseguem acessar essas linhas, entendeu? E o objetivo é trazer esse bate-papo realmente que você falou, para que muitos empresários conheçam as linhas, né? E aqui no Sebrae a gente começou a criar, se não me engano, é a terça-feira do crédito. Então tem um exemplo, palestra de fluxo de caixa, tem essa palestra presencial aqui, né? E devagarzinho está aumentando. Tem 10, tem 15 em cada palestra nossa aí, para a gente estar levando essas informações para os empresários. E o que você falou faz todo sentido. Tanto aí Rio de Janeiro ou qualquer outro estado, procurem o Sebrae. Esse material está à disposição, o meu e-mail está à disposição, o telefone do escritório do Sebrae aqui em Ribeirão Preto está à disposição. Nós vamos estar, não é só nessa palestra, nós vamos estar à disposição para ir ajudando, mostrando os caminhos para que o empresário realmente consiga acessar essas linhas de crédito, desde que ele atenda às exigências, certo? Que eu falei, ele não pode ter restrição, não pode ter nada, tem que estar no cadastro, algumas situações aí. Aí ele consegue sim. Aqui em Ribeirão a gente fala do Banco do Povo, que a gente, semanalmente, a gente está em contato com o gerente do Banco do Povo, e a gente está sempre trocando informações. E eles explicam para nós, às vezes o cliente não consegue, porque ele está com uma restrição, e às vezes ele nem sabe. Então a gente passa a informação para ele regularizar, depois ele vem pleitear novamente e aí a gente consegue aprovar. Porque é microcrédito, são valores baixos, mas todas as linhas, com certeza, com o nosso apoio, com a nossa orientação, os empresários conseguem acessar. Tá bom, Navega? Obrigado aí pela tua participação, pela tua contribuição. Tá bom, João. Eu que te agradeço. Obrigado aí pela resposta. Eu ratifico a colocação do Navega, porque é o seguinte, o que acontece, João? A maioria das vezes as empresas são pequenas, entendeu? Aí você chama um palestrante para falar, ele fala um economês todo rebuscado, e o fulano que está lá na ponta, que tem uma pequena empresa e tal, ele não tem o domínio disso tudo. Você pega uma agência de viagem, às vezes é ele que abre, ele que fecha a porta. Quer dizer, ele não entende os acessos, da forma como você colocou, de maneira muito clara, muito transparente. Isso facilita, realmente, eu concordo com a opinião do Navega. A gente até brifou bastante isso antes, né, João, com o Paulo, para que essa informação fosse acessível, né? Como fazer, entendeu? Como chegar. O caminho, a gente é um facilitador aqui, e o Sebrae, junto com a FIP, né, que a FIP é a fundação, né, ligada à USP de São Paulo, que
está todo esse know-how de informação com a sua equipe técnica, os seus professores e tudo mais, com essa parceria com o Sebrae, né? Mas que isso acaba estendendo para o Brasil inteiro, sabe? Então, fundamental. Enfim, queria pedir aí a palavra para mais alguém, se alguém tem mais alguma coisa para perguntar, pode falar à vontade, pode perguntar o tempo que precisar para o João e aproveitar a presença do João para que faça os esclarecimentos. A par disso aí, eu ratifico aqui, está aí no chat, tem um formulário para responder, insisto nisso, é fundamental, porque o João tem que prestar conta do que ele está falando, ele vai, aí o Sebrae mostra a relação de quem participou da reunião, para justificar o momento técnico que ele está compartilhando conosco aqui. Então, não deixe de, por favor, aí responder essas questões. Alguém mais uma Pessoal, fiquem à pergunta? vontade, não tenha medo, não tenha vergonha, pode abrir o microfone aí, vamos conversar, vou estar à disposição, tá? O microfone está aberto. Enquanto as pessoas estão pensando aí, João, eu reforço com todos também que no dia 13 nós vamos ter uma outra rodada de informação. Existe uma preocupação nacional com todos nós, Convention Bureaus principalmente, e também a seus associados, de empresas que abrem e fecham. Por que que isso acontece? Qual a razão disso? Quase deu certo, quase eu consegui. Por que que não consegue? Por que que uns dão certo e outros não dão certo? A gente vai abordar esse tema no próximo encontro, que é no dia 13. Então, anotem aí, eu vou depois compartilhar com vocês o convite para participarem. Vai ser tão aberto quanto isso aqui, todo mundo pode participar, é bem democrático, não precisa ter vergonha, pode perguntar à vontade para que a gente consiga esclarecer e aproveitar esse momento, entendeu? De esclarecer as dúvidas que normalmente você teria aí a fazer. Então, está aberta a pergunta mais uma vez aí. Gostaria que todo mundo aí abrisse a câmera para que a gente pudesse fazer aqui uma foto para registrar a presença de todos vocês aí, entendeu? Na hora que vocês estiverem disponíveis, a gente coloca aí para fazer essa abertura aqui das fotos. E a pergunta está aberta. Já que ninguém faz pergunta, eu vou indicar, vou orientar. Pessoal, procurem as agências aí próximo de vocês, ou que vocês já tenham relacionamento. Se não tiver, procurem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, fala que vocês estão tendo um acompanhamento, parceria com o Sebrae, peçam essas linhas de crédito. Vou dizer assim, vou fazer uma brincadeira. Vocês vão estar pedindo o filé mignon, vocês vão estar pedindo a picanha lá para o banco. Aí o banco, mas você vai precisar abrir conta aqui, você vai precisar movimentar, que é a tal da reciprocidade. Vale a pena, caso vocês tenham interesse em abrir conta nesses bancos, criar relacionamento, porque sempre eles têm linhas de crédito atrativa. Eles conseguem captar, pegar dinheiro do FAT, do não sei da onde, lá, recursos baratos, e eles têm linhas de crédito também barato para vocês, tá? Vou abrir o coração para vocês. O Sebrae, a gente recebe, eu recebo pelo Banco do Brasil. Gente, eu adoro o Banco do Brasil, faço tudo pela internet, acesso, vejo minha conta, meu cartão, uma facilidade enorme. Vou lá no banco, uso as maquininhas, quero falar com o gerente, agendo, até com o meu gerente conversa pelo WhatsApp. Então, tem muita gente que às vezes, é difícil. Não, vai conversar, vai aprender, cria esse relacionamento, que vocês vão estar sempre conseguindo linhas de créditos muito atrativas, tá bom? Márcio, na hora de preencher lá o formulário, tá tendo uma incoerência ali na hora do número do telefone, né? Eu não sei se a gente não está sabendo preencher, mas não tá aceitando a gente enviar o formulário. Tem alguma orientação aí? João, tem alguma coisa para você que é da área aí? Bom, a maioria dos formulários que a gente cria, talvez tenha que colocar o DDD entre parênteses e o número. Tentou, Navega? Eu fiz isso, eu botei o DDD entre parênteses
Ainda separei o número ali, né? Os 4 primeiros números dos 4 final, e mesmo assim não aceitou, não. E se você Navega, tirar tudo bem? o É porque não pode colocar tudo, nenhum caractere, não pode colocar espaço, nada em específico, isso. é só direto o número mesmo. Vou tentar então aqui de Obrigado, novo. Verônica. É só o DDD entre parênteses e os números direto. Tem uma pergunta aqui, enquanto o pessoal, que é lá de Paraty, quem está perguntando é a Márcia Targino, sobre a reforma tributária. Gostaria de saber se teremos oficinas, treinamento nesse sentido. Eu vou tomar a liberdade aqui, João, depois se você quiser complementar, o Márcia. O que que acontece? Essa questão da reforma tributária tá uma loucura, entendeu? Sabe? Eu tenho participado de encontros em todos os lugares praticamente, e tem muita coisa nova sendo regulamentada, tá? Eu acho que e atrapalha um pouquinho esse ano, que nós estamos vivendo aqui um ano atípico, que é a Copa do Mundo, mais aí a questão das eleições, e existe uma polarização muito grande sobre as consequências da reforma tributária, tá? Eu acredito que isso aí, a partir do segundo semestre, vai começar a ter vai clarear um pouco mais isso, tá? Existe, nós do setor de turismo, da área de serviços, junto com o SEBRAE, junto com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio e Turismo, né? Temos trabalhado muito junto com o Ministério do Turismo. A questão da semana retrasada, nós tivemos uma reunião do Conselho Nacional e eu, inclusive, abordei isso. Abordei duas coisas: a questão do transporte aéreo, dos riscos, né, das passagens aéreas que estão pela hora da morte, né, o turismo que depende tanto do transporte aéreo, as passagens têm preços assim que estão ficando difíceis do empresário ter que fazer um deslocamento, ter que arcar com essa situação por conta de tudo isso. Aí você envolve a reforma tributária, o que vai impactar nisso nas agências de viagem, nas empresas de turismo, no transporte aéreo. Tudo isso aí é um pacote que está mais ou menos envolvido, entrelaçado nessa questão do que vai representar o impacto da reforma tributária. Mas a gente está muito atento, viu, Márcia? Eu acredito que a gente vai pensar em breve, sim, sobre isso aí. Nós já estamos pensando, só esperando um pouco a poeira baixar, para ver como é que as coisas vão acontecer daqui para frente, para a gente trazer alguma informação um pouco mais tangível, né? Tá? Se alguém quiser fazer algum complemento do que eu estou dizendo, também está às ordens. João, você que é aí da área tributária e econômica, fique à vontade para considerar. Sim, Márcio, pode fazer essa solicitação ou para o Paulo ou para a Fabiana. A gente tem essa palestra gratuita. Dessa mesma forma, nós também podemos já adiantar para vocês, para ir se, vou colocar, se preparando. Um avanço rapidinho. Essa reforma vai durar de 6 a 7 anos, ela está sendo iniciada agora em 2026, vai até 2032. Vamos colocar assim, entre aspas, está entrando o tal do IVA dual, que é o Imposto do Valor Agregado, duas modalidades, CBS e IBS, vai estar substituindo alguns dos impostos. Então, acho que vale a pena, se vocês quiserem, nós podemos fazer essa palestra para vocês, o Sebrae. E o que é o momento, né? Eu até tenho as palestras aqui, precisaria pegar o meu material. O empresário precisa estar muito atento este ano para quem que ele vende. É para o consumidor final, usar o termo B2C, ou ele vende para outras empresas revender, que é o B2B. Isso já começa a mudar o aspecto tributário dele. Este ano está sendo teste ainda, o sistema, o software tem que estar atualizado, e aí ele vai devagarzinho fazendo este entendimento, essa alteração, para ele não pagar muitos impostos. Uma outra coisa muito importante que vale a pena destacar, está entrando o tal do split payment, divisão, separação do pagamento. Então, assim, no passado, só para dar um exemplo, era 10 mil reais que o empresário faturou, aí depois ele tinha que pagar, um exemplo, 500 reais para o governo. Agora ele já vai receber os 9.500, os 500 já vai direto para o governo. Então, assim, ele não vai mais receber o imposto
e depois pagar lá no dia 20, não sei o quê, e alguns empresários não pagam, ficava devendo. Vai mudar tudo isso. O empresário já vai receber o que é dele e o banco já vai fazer a separação do que é o governo. Então, os empresários precisam ir conhecendo, precisam ir se preparando para essas mudanças. Quanto mais rápido ele ir entendendo, absorvendo e preparando seus caminhos, maior a chance de sucesso dele, tá? Então, Márcio, reforçando aí, a gente tem essas palestras aqui no Sebrae, só faz a solicitação, a gente pede, está sendo por São Paulo, alguns consultores do Sebrae de São Paulo que estão ministrando as palestras, e é também gratuita. Aproveita. É isso aí. Vamos, João, eu vou entrar em contato depois aí com o Paulo e a gente tenta articular isso aí nessa terceira etapa, né? A primeira é essa que nós estamos fazendo, vamos fazer a segunda no dia 13, né? E essa da questão da reforma tributária a gente pode deixar lá por meados ou na segunda quinzena de maio, começo de junho, tá bom? Mas a gente volta a se falar. Tá e bem? não para por aí, vão para a quarta etapa, quinta, sexta, vamos ser parceiros. O Sebrae está à disposição para ajudar aí o segmento, o setor, principalmente a entidade de vocês, viu, Paulo? Conta com a gente. Paulo, desculpa, Márcio. Combinado. Paulo. Pessoal, Tá mais bom? alguma questão aí? Mais alguma pergunta? São 12 horas e 20 minutos. Aqui é horário de Brasília, né? Amazonas é um pouco diferente. Oi, Navega. Eu consegui enviar aí o formulário, até para o pessoal entender. Não tem que botar parêntese, traço, nada. É só o DDD e o número do telefone, né? Do celular, do fixo, tá? Direto. Pronto. Obrigado. Sempre o Pronto, Navega Verônica, ajudando também, contribuindo. Isso Navega aí. e vamos que vamos. Mônica também. Senhores, alguma questão mais aí? Não mais? Bom, gente, então assim, eu agradeço a participação de todos vocês, lembrando a importância de vocês terem a contabilidade em dia. Entrem lá no nosso site, que eu vou escrever aqui, até já pus em cima, mas eu vou colocar de novo, entendeu? Lá tem como você deve preencher lá e complementar até a questão da contabilidade da tua entidade, entendeu? Tá? Então vai lá em benefícios, né? E vocês acessem lá a contabilidade para acessarem como ter um contador num preço bem razoável aí para enfrentar as dificuldades. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado. João, parabéns aí pela tua fala, muito obrigado pela tua participação. Agradeço mais uma vez a participação de todos. E tem sido perguntado aqui, João, sobre a disponibilização da sua palestra. Acredito que sim, entendeu? Depois a gente vai pegar o e-mail de todo mundo que respondeu aquele formulário, isso já vai direto para o Sebrae. E aí, João, por favor, você depois me avise para a gente compartilhar, se faltar alguém não receber, entre em contato comigo aqui para a gente viabilizar, tá bom? Gente, um abração para vocês, muito obrigado, tenham um bom dia a todos aí. Sucesso para todos. Até mais. Bom dia para todos. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos. Nós estamos sempre à disposição. Viu? Um abraço. Até mais. Abraço, tchau. até.